Deus amado Pai, está o teu servo, Senhor, diante da tua presença. Meu Deus, usa o teu filho nessa tarde, Senhor. Coloca as palavras de sabedoria nos lábios do teu filho. E o Senhor tome ele nessa tarde. Meu Deus, e usa, meu Pai, como vaso de honra. Meu Deus, e meu Pai, enquanto ele prega, quebra todo embaraço, todo impedimento. Espedaça, Senhor, toda lança, toda seta lançada, toda frieza, toda batalha espiritual. Em nome de Jesus seja dissipado enquanto ele prega, Senhor, que seja como, Senhor, a palavra ponte aguda em nosso coração e venha fazer morada em nossas vidas. Assim eu te louvo e entrego ali nas duas mãos da igreja. Recebe com palmas alegres para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que tem. Na carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, servo de Deus, segunda epístola do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, carta a Timóteo, capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, verso 1 para a nossa meditação. Mais uma vez eu também quero externar aqui a minha alegria, o meu contentamento de estar mais uma vez aqui nesta casa de crente, né? Louvado seja o nome do Senhor, da irmã Darcy, seu esposo, irmão João. Como disse, né, a apóstola, essa é a segunda de muitas outras, né, que nós vamos estar aqui. Nós queremos aumentar a frequência, o apoio aos irmãos aqui nesse lugar. Amém? Então, que Deus nos dê graça para a gente estar sempre aqui do lado dos irmãos, para glorificar o nome de Jesus. Irmãos, aqui na minha versão diz assim, o verso 2, verso 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. Se você tem glória, glorifique. Se você tem palmas, então aplauda o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando eu olho para esse texto, esse culto, né, um culto de ação de graça, um culto onde nós estamos louvando a Deus por mais uma primavera, uma oportunidade que Deus deu à sua serva para ela continuar glorificando o nome de Jesus. A gente não deve perder a oportunidade, né? Abriu os olhos, Jesus permitiu, vamos dar glória, porque em tudo nós devemos dar graça para o Senhor, porque tudo é permissão dele. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse verso que lemos aqui nesta tarde, eu fico, a pensar no que exatamente o apóstolo Paulo ele queria dizer a Timóteo. Uma série de ensinamentos maravilhosos. Sinceramente, meus irmãos, se nós fôssemos meditar aqui nos 26 versículos do capítulo 2 de 2 Timóteo, provavelmente lá para as 5 horas da manhã nós estaríamos encerrando esse trecho. E ainda faltariam os outros. Por quê? Porque quando a gente fala de Deus e os outros compreendem, Deus dá graça. E falar de Deus nunca falta assunto, porque Ele é ilimitado. Quando a gente fala de Deus e Deus se agrada, o Espírito entra no culto e Ele toma de conta. O cansaço vai embora, a tristeza, a doença, tudo que desagrada, que entristece, que atrapalha o culto, o Espírito manda embora, porque Ele vai trazer novas coisas para a igreja. Aleluia! Então nesta tarde eu queria te convidar, vamos chamar o Espírito. Vamos desta noite, desta tarde, chamar a glória, chamar a presença de Deus para cá. Mas pastor, Deus opera na roça, Deus opera na área, Deus opera onde tem crente, sim, Ele opera e não importa se Ele
achar um coração quebrantado, se ele achar uma alma desejosa, se ele achar no culto glória a Deus, aleluia, ele vem e ele faz a diferença. Então nesta tarde aqui eu acredito que tem crente desejoso, tem crente dando glória a Deus, aleluia. Nesta tarde tem crente que deseja receber vitória, voltar para casa cantando e já pensando quando é que vai ser o próximo culto em janeiro de 2024. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu estava lendo esses versos antes de vir para cá lá em casa. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus. Eu comecei a pensar, mas o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Timóteo tomava de conta uma igreja e a gente está vivendo a época que, lá no capítulo 11, aquele texto lá famoso da Santa Ceia, o apóstolo está reclamando lá com os irmãos que tinha muita gente doente, dormindo, porque estava tomando a ceia indignamente por certo. Tinha muita gente fraca na igreja. E quando eu olho para esse texto, Paulo está dizendo para um líder, para um pastor, para alguém que estava na frente da igreja: Timóteo, fortifica na graça. Aleluia. E eu fui pensar, o que Paulo está querendo dizer? E eu descobri algumas coisas, eu queria compartilhar aqui com os irmãos esta tarde. A gente está vivendo uma época de crente fraco, de crente mimimi, como o apóstolo diz, crente que mora do lado da igreja, não quer nem saber do culto. Aleluia! Quantas vezes eu falo por mim, já andei de bicicleta, já remei de canoa para fazer um culto a 10 quilômetros. Chegava lá, tinha gente que eu não sei de onde vinha, a casa estava cheia e Jesus estava lá no primeiro a chegar. Quantas vezes eu enchi a unha, sabe, grossando lá no peral da canoa, remando, carregando os irmãos, carregando farinha, carregando carne para o culto, porque era festa, não tinha cansaço, sabe, não tinha, meu Deus, nada disso acontecia. E a igreja estava cheia, uma igrejinha em cima de pau a pique, lá em cima da água, sabe, feito de madeira, de tábua, serrado do motosserra. Os bancos lá era prancha, colocado em cima de toras de madeira. Aleluia. Eu lembro do pastor, o pastor me parece neutro. Quando ele abria a Bíblia, ele falou assim: irmão, vamos abrir aqui no livro de Genésio. Era Gênesis que ele queria dizer. Aleluia. Livro de Genésio, capítulo 3, verso 15. Os irmãos davam uma risadinha. Sabia que ele estava falando de Gênesis 3,15? Aleluia. Mas depois dessa gracinha, o Espírito descia, tanto faz falar errado como não. Aleluia. Ninguém percebia nada, meu irmão. Aleluia. Glória. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, fortifica na graça. Por quê? Porque isso é coisa da graça. Aleluia. Quando a gente vai para o culto e a gente está fortificado na graça, a gente não vê defeito. A gente não vê o erro. A gente não vê que o irmão desafina, que o irmão fala uma palavra errada, porque a gente está concentrado no Deus do céu. A gente vai buscar Deus, a gente vai adorar o Senhor. A gente não vai adorar o pastor, não vai se preocupar com o vaso, com o pano da mesa. A gente vai pensar nele, a gente quer saber dele, a gente quer receber vitória dele, a gente quer se encontrar com ele, a gente quer que ele mude a nossa vida. Isso é fortificar na graça. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: pastor Timóteo, fortifica na graça. Por que, Paulo, fortificar na graça? Porque quando você se fortifica na graça,
você entra na dimensão que Deus quer um líder. Aleluia. O Senhor pode explicar? Deus quer um líder ocupado com as suas coisas. Os dois hinos que os irmãos cantaram aqui. Deus quer liderança, igreja, do menor ao maior, preocupado com salvação. Aleluia. Aleluia. Isso é ser fortificado na graça. É verdade. É Deus. Aleluia, Jeová. Se preocupe com a sua salvação. Lute, brigue, chore, batalhe com Jesus. Se for necessário, é noite, o dia, mas conquiste a sua salvação. Aleluia, Deus. E dobre para você lutar pela sua família, a salvação da sua família. É verdade, Senhor. Timóteo, fortifica na graça. Por que, apóstolo Paulo? Porque quando a gente se fortifica na graça, o mundo não tem nada pra gente. Aleluia, Jesus. A gente não tem olhares para o mundo. É verdade. A gente prega esse versículo, a gente fala sobre esse versículo em conversas, né, que as coisas do mundo passam, sabe, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus não passa.